Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um Eco TV Entrevista. É muito bom estarmos juntos. Lembrando que este programa sempre recebe personalidades da nossa região do Grande ABC, políticos, professores, cantores, pessoas com projetos interessantíssimos. E hoje estamos recebendo mais um cantor da música gospel. Recebo ele com muita alegria, Diego Venâncio. Prazer em tê-lo aqui, tudo bem? Prazer, Alexandre. Prazer todo meu estar aqui. E os telespectadores querem saber quem é Diego Venâncio, um pouco da sua história, sua formação. Fique à vontade para falar um pouco da sua trajetória. Bom, eu toco música gospel, como você disse, né? Uma música evangélica, voltada mais para a igreja. E eu nasci num lar cristão já, então já tenho toda a influência do evangelho, né? na minha história, o que me levou a tocar esse tipo de música. Agora, a minha formação, eu estudo música desde os 9 anos de idade, depois eu estudei na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, aí onde eu tive contato com violão clássico, e isso me fez aprofundar mais no conhecimento musical, né? Em princípio, eu não tinha a intenção de ser um cantor, né, ou um músico voltado para confissão, né, para confessionalidade. Eu me preparei para ser um músico profissional, né? Então eu costumo trabalhar em estúdios também, faço produções, mas acabou que os caminhos me conduziram para... O famoso chamado. Exatamente, me levaram para esse lado. E a gente tem viajado o Brasil inteiro, tocado nas igrejas, mais igrejas que a gente toca, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. 35, jovem. Maravilha. E você... Nem tão jovem assim, né? Mas ainda super tem. jovem. E isso veio de uma veia artística da família, seus pais, parentes, são da música também? Nenhum profissional, né? Mas a minha família é muito musical. Eu tenho primos, meu pai toca diversos instrumentos, embora nenhum, assim, com uma profundidade, né, de conhecimento, mas... tenho vários primos, tios, muitos músicos. Isso me influenciou. Geralmente a igreja tem uma veia muito musical, né? É verdade. Então a igreja acontece muita música, ela usa muita música para as suas cerimônias, né, para os seus cultos, então a gente acaba sendo influenciado por isso. Você disse que toca desde os 9 anos de idade, e quando você recebeu aquele famoso chamado, aquele despertar de tipo, é isso que eu quero fazer para a minha vida, é isso que eu quero seguir como profissão? Como profissão é um outro assunto, né? Eu não tinha a intenção, como eu disse, de ser profissional da música. Só que aí, por alguma força maior, né, eu me preparei, eu estudei no Senai, eu tentei ser metalúrgico, né, trabalhar. Eu me formei nessa área. Só que aí eu estava numa fase para entrar no mercado e a economia estava muito complicada, né? Foi no ano de 98, mais ou menos. Então, metalúrgicos já velhos de casa estavam sendo demitidos para poder terceirizar serviço. Eu estava bem nessa fase, né? Então, jovem na área, muito difícil entrar no mercado, estava muito complicado. Eu tinha música na mão, eu já tocava violão desde os 9, né? Então já tinha assim, uma certa experiência com o instrumento, o que me levou, falou, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa, vou para a música. E me dediquei mais, fui buscar mais conhecimento. E faz 10 anos que eu trabalho com essa questão da música para a igreja, especificamente. Então eu toquei num grupo chamado Vencedores por Cristo. Conhecidíssimo, por sinal. Bem conhecido, marcou a história, assim, né, da música evangélica. Então, em 2004, eu entrei nesse grupo, fiquei 2 anos. A partir daí, eu comecei esse trabalho itinerante, né? E você tocava ou eu tocava guitarra, Tocava guitarra. Porque era uma banda, então eu acabei entrando mais como guitarrista, né? Hoje, eu faço um trabalho mais voz e violão, porque eu uso para me acompanhar, né? Então, violão é um pouco mais completo para essa função. E deixa eu te perguntar, quais cantores da música gospel que te inspiraram desde o início da carreira, que você tem como referência? Olha, eu sempre tive um gosto diferente da maior parte das pessoas. Então, eu sempre gostei de MPB, de música brasileira, né, daqueles de poesia, de quem valoriza muito o texto, né? E nunca gostei muito de barulho, de música mais pop ou mais rock, alguma coisa assim. Embora eu escutei também.
Então, quem fazia esse tipo de música me agradava mais. João Alexandre. João Alexandre. Né, foi uma grande referência. Eu até digo para ele que ele é meu amigo hoje, né? É uma honra ter ele como amigo hoje, né? Inclusive, você estava falando nos bastidores aqui do programa que vocês fazem apresentações. Às vezes a gente se encontra, faz junto. Eu produzi 2 CDs no estúdio dele, então a gente tem uma amizade bem próxima. E aí, eu até digo para ele que eu resolvi estudar violão clássico por conta de ver ele tocando, porque ele fazia o violão falar, né? Falei, eu preciso descobrir como que faz isso. Fui para a escola, para a fundação, para tentar aprimorar. Tem outros, o próprio Vencedores por Cristo, o grupo, né, Vencedores por Cristo, me influenciou muito, né? E por lá passaram muitos nomes, o próprio João Alexandre, Sérgio Pimenta, Aristeu Pires, e uma infinidade, Guilherme Kerr. Hoje eu toco com o Estênio Márcios, que também é uma referência em termos de poesia, de música. Quem sabe até toque alguma música dele, porque ele é um excelente poeta e músico, né? E você faz a composição das suas músicas? Faço. De muitas músicas eu mesmo componho. Às vezes eu canto música de outros compositores, mas na maior parte das vezes canto músicas minhas. E já que a gente está falando sobre música gospel, eu queria que você comentasse um pouco do momento, né? Hoje nós vemos como evidência Thales Roberto, né? Nomes da música pop, um pop se misturando com o gospel. Sim. E cada vez mais vem conquistando fãs. O que você acha sobre isso? Olha, a gente fica numa situação complicada quando a gente fala de artistas assim, porque a gente está levando uma mensagem, né? Como músicos, compositores tidos evangélicos, a gente recebe um título e esse título ele evidencia aquilo que a gente crê. Né? Então, dependendo da interpretação que você tem do evangelho, do que você vai tomar alguns rumos, né? Eu não me identifico com o trabalho, por exemplo, de alguns... Aliás, eu nem gosto muito desse termo artista gospel, porque a minha concepção é que o evangelho você recebeu de graça, né? Então, você tem que passar ele de graça, né? Cobrar ou fazer qualquer show em nome do evangelho, né, que você recebeu de graça, eu não fico à vontade com isso, né? Entendi. Mas eu percebo que é um movimento muito forte, né? Muito forte mesmo. Muita gente vai atrás dos artistas, mas eu aconselharia assim, as pessoas a estudarem mais, a criticarem mais esse tipo de movimento, né? Porque o evangelho ele é simples, a mensagem é simples, né? A gente tem que falar de Jesus, né? Apresentar Jesus. E tudo isso é muito simples, né? Quando você vê um negócio muito megalomaníaco eu não sei, Jesus não estava nesses eventos. Né? Me parece que Jesus não participaria desses eventos muito megalomaníacos, né? Porque Jesus andava no meio do povo, simples, né? Era aquela humilde. Simples, exatamente. Então, eu faço essa observação. Entendi. Né? E qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas com a sua música? Eu gosto de tentar cantar sobre a Bíblia, né? E quanto mais conhecimento eu puder passar para as pessoas da Bíblia, melhor, porque a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, então se as pessoas conhecerem a Bíblia, elas vão conhecer o que Deus tem para elas. E esse é meu objetivo, passar conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus para elas, né? E como tem sido a resposta do público? As pessoas que te ouvem, gostam do seu trabalho? Você já recebeu algum tipo de testemunho dessas pessoas? Às vezes alguém estava passando por alguma situação difícil, aí fala, olha, Diego, escutei a sua música, me serviu como incentivo, me edificou. Você já escutou algum tipo de comentário? Já, a gente sempre escuta isso, porque a gente toca muito, né? Então a minha agenda, desde o final de julho até começo de dezembro, eu estou viajando todos os finais de semana, né? Então a gente sempre ouve uma palavra que nos anima a continuar, né? Claro que alguém que pode estar nos assistindo está perguntando, mas quem é esse que eu nunca ouvi falar, né? Realmente, a gente não procura a grande mídia, a gente não tem... por isso que eu digo, é um privilégio estar numa TV, né? Porque a gente não tem isso, esse apoio. Nosso trabalho é todo feito de internet, né?
E aí esse é o nosso foco. É a divulgação, sem contar do boca a boca. Boca a boca. Então, assim, tem muita gente que ouve a nossa música, mas ainda é um público pequeno comparado à massificação, né, que é feita de grandes artistas aí, né? Já já o Diego vai tocar pra gente, óbvio, ele já está aqui com o violão, preparadíssimo, ele vai mostrar para vocês um pouquinho do trabalho dele, mas eu também queria que você comentasse, aliás, eu vou pedir para que o Elton coloque agora um vídeo que nós pegamos do YouTube, de você tocando em uma das igrejas que você se apresenta, como você diz, pelo Brasil inteiro. Queria que você comentasse quais são essas igrejas, se tem algum ministério específico, qual é o seu ministério, ou então se você toca em pentecostal, batista, não tem essa. Então, eu vou estar preparando aí, Elton, pode colocar? Coloca pra gente então o vídeo do Diego tocando. Vamos ver então, aí ó, essa é uma igreja, qual igreja que é? Essa é a Igreja Presbiteriana Independente de Presidente Prudente. Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu estive lá agora em setembro, né? Então foi muito legal. Eu estou acompanhado do meu parceiro aí, Estênio Márcios. A gente está sempre junto, né? A gente tem feito uma parceria muito boa. E esse é o culto da noite, né? Onde a gente se apresentou. Então, e vocês tocam em qualquer ministério? A gente recebe os convites, né? E aí quem convidar a gente vai, né? A gente não faz uma seleção de onde a gente vai tocar em termos de igreja, né? Eventos, shows e coisas assim, às vezes aniversário de prefeitura, sabe? Coisa do tipo, de aniversário de cidades, né? Aí a gente evita porque a gente vê que a nossa música não tem a ver com um evento muito grande, né? Ela é uma música mais reflexiva. Entendi, para momentos de culto Isso, mesmo. É para momentos de reflexão, né? Para contrição, né? Então é o tipo de música que a gente faz. Até o meu parceiro Estênio costuma dizer, a nossa música não é de levantar poeira, ela é de pôr o pé no chão e para fazer as pessoas pensarem, refletirem na letra, né? Absorverem bem. Isso é muito bacana. Aí a gente aceita qualquer convite. Qual é o seu ministério atualmente? Eu sou membro da Igreja Batista do Parque Capoava, né, que fica próximo à Petroquímica ali, no bairro do Parque Capoava mesmo. Qual é o endereço de lá? Rua Nova Zelândia, Avenida Nova Zelândia, 381. E por coincidência, meu pai é o pastor dessa igreja. O seu pai é o pastor. Qual é o nome do seu pai? Meu pai é o pastor Jairo. Fica à vontade para mandar um abraço para ele. Deve estar assistindo o programa. Manda um abraço para minha mãe, para todo mundo que está assistindo. Tá certo, então. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa, um intervalinho de 2 minutinhos. Daqui a pouquinho o Diego vai tocar ao vivo para a gente, para você conhecer um pouco do trabalho dele. Ele vai falar de CD, projetos no futuro e o seu maior sonho. Fique com a gente, este é o Eco TV Entrevista, a gente volta já. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estamos de volta hoje recebendo aqui no Eco TV Entrevista o cantor Diego Venâncio. Diego,
Vamos parar de suspense, vai. Vamos mostrar um pouquinho desse trabalho para os telespectadores conhecerem a sua letra, a sua música e a melodia, que com certeza é muito bonita. Vamos sim. Eu vou cantar uma música chamada Redes, que é de um parceiro chamado Rogério Azevedo, que mora aqui em Santo André também, um amigão. Um abração, Rogério. E ela conta a história de um texto bíblico que está em João 21. O texto ele diz sobre uma pescaria, um momento de pescaria. Então, os discípulos, Jesus tinha 12 discípulos. Jesus foi morto e depois que ele foi morto, alguns desses discípulos ficaram um pouquinho atrapalhados, sem saber como encaminhar agora a sua vida, né? E eles receberam, na verdade, um chamado para propagar aquilo que Jesus estava ensinando. Mas, como eles ficaram um pouco atordoados, com a morte de Jesus na cruz, eles voltaram a pescar. Ou seja, voltaram a fazer o que eles faziam cotidianamente. E aí, nessa pescaria, há um encontro e um milagre. Então, a música narra isso. As águas deste lugar, o sol que nos escalda o rosto avisa que sopra do mar, abrigo do bom alimento pra levar pra casa sustento, trazendo alegria pro lar. Triste sorte, as redes vazias comprovam, não foi bem assim. As águas deste lugar, o sol que nos escalda o rosto avisa que sopra do mar, abrigo do bom alimento pra levar pra casa sustento, trazendo alegria pro lar. Triste sorte, as redes vazias comprovam, não foi bem assim. Todo canto de mar já lançamos por mais de uma vez nossas redes, porém nada vimos surgir. No mar da desesperança, a rede vazia nos cansa, nos cansa, nos cansa. Este homem que aqui está, jamais o encontramos no arraste ou na madrugada a pescar, mas seu olhar indescritível nos fez até perder juízo, a ponto de o escutar. Louca ordem, as redes pesadas comprovam, não foi bem assim. Seu mandar lançaremos as redes ao mar e veremos a grande alegria emergir. No mar da desesperança, quem ouve a voz do meu Cristo Jesus verá a esperança ressurgir. Ao seu mandar lançaremos as redes ao mar e veremos a grande alegria emergir. Da desesperança, quem ouve a voz do meu Cristo Jesus verá a esperança ressurgir. Diego Venâncio, no Eco TV Entrevista, fazendo o seu som, muito bonita essa música, uma letra realmente muito tocante, viu? A gente tenta contar histórias também, né? Trazer as histórias bíblicas para que as pessoas entendam, né? E a música, ela veste bem a história, fica muito bom quando a gente consegue, né, vestir
o texto bíblico com uma boa música, né? É verdade. E você gravou CD já? Já tenho 3 CDs. 3 CDs? Tenho 3 CDs. Um CD que eu fiz em 2007, chamado Expressão, onde está gravado essa música. Eu fiz um outro chamado Calar dos Ruídos, em 2009. E fiz um esse ano, 2014, chamado Do Lado de Dentro, que são CDs... Esse está um pouco mais introspectivo, por isso que eu pus esse nome, né? Do Lado de Dentro. Já você vai divulgar as formas de contato para as pessoas poderem contar e conhecer mais o seu trabalho, principalmente na internet. Mas antes eu queria que você comentasse os projetos futuros. Quais são? Bom, eu pretendo ainda... estou compondo, né, músicas para um novo projeto, também de voz e violão, que esse último não é só de voz e violão, mas ele é bem mais enxuto. Os meus 2 primeiros discos, eles têm banda, geralmente tem baixo, bateria, né, e outros instrumentos. Mas aí eu pretendo fazer um de voz e violão. Então, estou trabalhando ainda nas composições, vendo o que vai aparecer aí para gravar. E eu tenho um projeto ecológico, né, de músicas que tentam trazer a quem ouvir, né, ao ouvinte, um amor à natureza, né, um cuidado à natureza, um pensar, né, um refletir sobre como a gente vive, né, em relação à natureza. Então, é um projeto que a gente está procurando patrocínio, as canções estão prontas, o projeto está pronto, só falta a gente gravar mesmo, né, pôr na praça aí, né. Já que está na Eco TV, né? Então, projeto, nada né? mais, no lugar mais oportuno não há. Com certeza. Diego, qual é o seu maior sonho? Puxa, essa é uma pergunta difícil para mim, porque eu sou casado, eu gostaria de ter filhos, eu gostaria de conseguir sustentar minha família com dignidade, né? E, assim, meu objetivo é ser cada vez mais servo de Jesus, sabe? Ser mais fiel, ser mais íntegro. A gente está passando por um momento político forte, né? Aí, de eleição, e a gente percebe que a gente discute posicionamentos políticos, mas a gente percebe que o indivíduo ele ainda é desonesto, ele não consegue vencer o seu próprio mal, né? Então eu quero que Jesus me dê força para vencer esse mal, o pecado, né, que existe na gente, e é isso que eu gostaria, de ser mais fiel, e essas outras coisas, sustentar minha família com dignidade, ver minha família feliz, esses são meus sonhos. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para os telespectadores, qualquer mensagem que você estiver no seu coração, fique à vontade. Sim. Bom, a mensagem que eu tenho em mente é o seguinte, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos nesse mundo criado por Deus, somos criados por Deus e precisamos fazer uma decisão, né? Crer em Jesus, que é o único que pode nos salvar, né? E nos religar com Deus, né? Então esse texto diz isso, que Deus mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e quem crê nisso está salvo. Amém. Divulgue agora as formas de contato para o telespectador que quiser conhecer mais o trabalho do Diego Venâncio, quiser também fazer um convite, quem sabe, para ir para a igreja, para ir a algum local, para você mostrar o seu trabalho. Divulga aí, fica à vontade. Tem o meu e-mail, né, que é o meu nome completo, Diego Venâncio Silva. Diego Venâncio Silva, sou da enorme família Silva, né? diegovenonciosilva@gmail.com. E eu tenho uma página no Facebook, que é meu nome, Diego Venâncio. Então, se digitar lá na pesquisa do Facebook, Diego Venâncio, vai aparecer minha página. E aí é só você curtir e ver lá o que eu escrevo, o que eu penso, as músicas novas. Agenda, tudo. Esse fim de semana, por exemplo, estarei em Sergipe. Olha. Né, estarei em Aracaju. A gente vai dar um workshop, vai falar sobre composição, sobre a composição bíblica e uma série de coisas lá interessantes. Então, quem estiver por lá... Já pode. Só se os internautas de lá estiverem assistindo, porque a gente passa também em tempo real na Eco TV, canal9.com.br. Então, se eles estiverem assistindo, ele vai estar por aí. Quem for para lá, né, se quiser viajar... Com certeza, né? Tá aí. Vai saber.
Bem, vamos encerrar com chave de ouro, então? Toca mais uma pra gente. Quero agradecer a sua presença aqui no EcoTV Entrevista. Volte sempre, sucesso, que Deus abençoe o seu ministério, que você continue levando a mensagem para muitas pessoas. Obrigado. Vou tocar, então, Árvores, que é desse projeto ecológico. O ar que respira sem dares por conta, os ramos que trago eu te ofereci, a fruta madura em tuas mãos de criança, lembranças da gente, tempo não levou, semente no cesto daqueles que plantam, tempero e perfume, sou bálsamo e cor, eu sou testemunha de amores jurados, os nomes de namorados gravados em mim. Sou eu que alimento as paisagens no vento, as pipas ligeiras correm para o céu. Coragem se prova subindo em meus galhos. Do alto a paisagem é melhor de ver. E quem não falou uma prece de graça, na sombra aos meus pés no ardente calor, a minha florada